homeopatia surge, a medicina é quase irreconhecível. A medicina convencional era muito diferente do que é praticada hoje. E os problemas, as deficiências da medicina eram sentidos de forma muito forte pelos médicos da época e surgiam, nesse contexto, vários sistemas médicos revolucionários. A maior parte deles foi esquecido, isso é uma constatação, digamos, e a homeopatia não foi. Uma das coisas que ajuda a explicar é que a maior parte dos tratamentos que eram feitos na época, por mais que fossem mais teoricamente bem embasados do que a própria homeopatia na época, ainda assim, na prática, eles faziam mais mal do que bem ao paciente. E nesse caso, você ter algo como uma homeopatia que na prática é um placebo, né, é um comprimido de açúcar, que era feito inclusive por um confeiteiro, né, isso é melhor do que você ter um tratamento que ele podia até ser mais embasado teoricamente, mas que na prática causava mais mal do que bem para o paciente. Isso deu um impulso inicial muito grande à homeopatia. Talvez você já tenha se consultado com um homeopata ou conhece alguém que toma as bolinhas de homeopatia para lidar com alguma condição médica. O questionamento mais comum é se a homeopatia funciona ou não. Mas o que explica a persistência da homeopatia ao longo de séculos de avanços da medicina tradicional e por que tantos médicos e pacientes acreditam e se engajam com a homeopatia, apesar de não haver comprovação de que as bolinhas e outras preparações têm um efeito terapêutico. Essas questões são o cerne de Cultura Homeopática, uma investigação sobre a comunicação do desconhecimento, livro recém-lançado do sociólogo Lenin Bicudo Bárbara. Doutor pela USP e servidor público federal, o Lenin discute no Ilustríssima Conversa dessa semana as bases da doutrina e apresenta os principais marcos da história da homeopatia no Brasil, entre eles a aproximação com o espiritismo kardecista, o papel de generais no reconhecimento da homeopatia como especialidade médica e as estratégias usadas para preservar a legitimidade da prática e o mercado de seus profissionais. Eu pedi para o Lenin explicar o que a homeopatia oferece aos pacientes e ele lembrou que muitos médicos são considerados frios e impessoais e que os riscos dos tratamentos podem assustar, o oposto de como a homeopatia costuma ser vista, com médicos acolhedores e, entre aspas, remédios naturais. Isso, no entanto, não é suficiente para ele. O tratamento humanizado deveria existir na medicina toda e se submeter a uma especialidade que não oferece tratamentos eficazes traz riscos, ele diz na nossa conversa. Eu sou Eduardo Somini e este é a Ilustríssima Conversa. Lenin, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, o seu livro é um trabalho de sociologia, né? Você está preocupado em entender a reprodução da crença na homeopatia no Brasil. Seu objetivo não é apresentar as evidências para mostrar que a homeopatia não funciona, né? Desbancar o que os homeopatas dizem. Mas acho que é inevitável a gente começar por esse ponto, né? Você pode sintetizar o que se sabe sobre os efeitos terapêuticos da homeopatia, né? E que tipo de evidência as pessoas que tentam demonstrar cientificamente a eficácia costumam apresentar? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu estou bem contente de estar aqui, né? Eu estou acostumado a fazer o papel de ouvinte do Ilustríssima Conversa, é legal estar aqui no papel de interlocutor. Vamos lá, sobre a questão da evidência sobre a ineficácia da homeopatia, né? Ou a falta de evidências sobre a eficácia da homeopatia. Como você comentou, Eduardo, não é tanto o enfoque do meu livro discutir essa literatura, fazer uma análise a esse respeito, porque isso estaria fora um pouco da alçada do trabalho. Mas o que a gente tem hoje em termos de... Quando a gente fala de evidência científica, a gente está pensando, primeiramente, em ensaios clínicos que testam os medicamentos homeopáticos existentes, não só para a homeopatia, é claro, e as meta-análises que são usadas para avaliar vários estudos clínicos. E o que a gente tem, por um lado, são algumas meta-análises publicadas em revistas acadêmicas mais reconhecidas, acho que dentre essas a mais importante foi uma publicada no periódico The Lancet, de 2005, que concluía que não havia boas evidências de boa qualidade de que a homeopatia seria mais eficiente do que o efeito placebo. Havia algumas outras meta-análises aí já encomendadas por instituições governamentais para discutir a questão, para fins de tomar decisão de políticas públicas, que também são de boa qualidade. E a gente tem também alguns trabalhos, alguns bastante recentes, escritos por pessoas mais simpáticas à homeopatia, que são publicados em revistas mais simpáticas
a homeopatia e que tendem a trazer esse argumento que eles apresentam como evidência positiva, mas sempre ressaltando, né, segundo essas meta-análises, existiria alguma evidência de que a homeopatia funcionaria melhor do que o placebo, por exemplo, mas essa evidência é de baixa qualidade, né? Isso é ressaltado mesmo nos trabalhos apresentados por homeopatas. Então, na hora que uma questão que é importante trazer é como isso aparece no debate público, porque não é fácil para quem não tem uma formação especializada na área olhar para um ensaio clínico, para uma meta-análise e tirar uma conclusão a partir daí. Para conseguir fazer isso, é preciso você ter um background. Então, quando essa questão aparece no debate público, o que a gente tem é, digamos, um dossiê dos homeopatas e um dossiê das pessoas que são ao contrário, e quem está lendo, às vezes, não tem as ferramentas necessárias para tomar uma decisão. Mas se a gente olha com cuidado para os trabalhos, não só para essas meta-análises, até mesmo para aquelas que são escritas por homeopatas, olha com atenção para elas, a gente vai encontrar, elas estão baseadas em ensaios clínicos, né, fazem análise desses ensaios clínicos, a gente vai ver que esses ensaios têm vários problemas, como um número muito pequeno de indivíduos que foram testados, então isso faz com que a conclusão não seja tão confiável, e a gente precisa, de novo, analisar a fundo e lembrar que, bom, a questão da homeopatia, ela tem uma forte implausibilidade de fundo, que ela não só não teria explicação de como ela funcionaria, como para que ela funcionasse, quase tudo que a gente sabe hoje no âmbito da fisiologia humana, de farmacologia, teria que ser jogado por água abaixo. Ela contradiz muito do que a gente já conhece. Então, quando você tem uma situação assim, é muito importante que as evidências que existissem apresentadas para a homeopatia fossem muito convincentes, muito retumbantes, como foram, por exemplo, quando Einstein tentou discutir a teoria da relatividade no âmbito da física. Havia muitos experimentos que apontavam no mesmo caminho. E a gente absolutamente não tem evidências de boa qualidade de que a homeopatia funcione para além do efeito placebo. Isso é de se esperar se a gente entende a fundo o que afinal é a homeopatia, né? Eu ia te pedir para falar sobre isso, né? Acho que todo mundo conhece mais ou menos, mas se você puder explicar esse princípio da ultradiluição, né? Como é que isso funciona especificamente? Bom, acho que para começar, a homeopatia é um sistema médico criado aí na virada do século XVIII para o século XIX por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Eu estou mencionando o nome dele porque ele é uma figura muito importante na história da homeopatia, que até hoje o que ele escreveu tem um impacto, orienta o que os médicos fazem, o que os homeopatas fazem no consultório. Então é uma figura muito conhecida pelos próprios homeopatas e que serve de referência para eles. E a homeopatia foi criada num contexto muito diferente do contexto atual, e ela tem dois princípios básicos. O primeiro é a ideia da homeopatia, a palavra homeopatia, esse hômeo ele é de semelhante, né? Então a ideia da cura pelo semelhante. Então, para usar um exemplo que um homeopata gosta de usar para explicar esse caso, a gente sabe que o café deixa a gente mais desperto. Então, uma pessoa com sintomas de insônia, a ideia seria que uma substância que causa esses efeitos numa pessoa saudável seria capaz de curar uma pessoa doente com esses sintomas, se ela for preparada de uma determinada maneira. Então, algo como café preparado de uma forma X, que vai tratar a insônia. Isso simplificando um pouco, mas só para dar uma ideia do que é esse princípio. Preparado de que maneira, né? Aí a gente está falando da farmacotécnica homeopática, que é a maneira como os preparados homeopáticos são feitos, né? Que aí entra a questão da ultradiluição, né? Então, como eles são feitos, basicamente? Você pega a substância que ela é prescrita pelo homeopata. Então, alguns exemplos é o arsênico album, que é o arsênio, né, usado como veneno. Outro exemplo é a folha de ouro, eles chamam de aurum metálico, um nome latino. Ou tem muitos extratos de planta, como a beladona, que é uma planta que é usada como remédio desde a antiguidade. Para simplificar um pouco, eles pegaram um extrato de planta, pegam uma gota desse extrato de planta, de beladona, misturado com 99 gotas de uma substância hidroalcoólica, álcool com água. Isso é agitado, eles chamam esse processo de agitação de sucção, agitado vigorosamente. Você tem até uma descrição de como você deve fazer essa agitação nos escritos de referência dos homeopatas. E depois que ele é misturado e agitado, isso vira uma potência que eles chamam de, no caso, 1C, que é na proporção de 1 para 100. Né? E aí você pega esse 1C, tira uma gota desse preparado e mistura em 99 gotas de substância hidroalcoólica. Aí você tem o 2C, e você vai fazendo isso até chegar à potência indicada pelos homeopatas. Uma das mais comuns é o 30C. Então, uma gota em 99 é feito 30 vezes. E o resultado disso é que o produto final que o paciente ingere, aí eu falei
em gotas, mas o mais comum ainda são os glóbulos, que são o veículo que o paciente ingere. Ele não tem mais nenhum traço da substância original, ele não tem nenhum princípio ativo. Aí é que está a questão, como é que o corpo vai saber que aquilo uma vez havia ouro metálico, ouro, ou se não arsênio, ou se não belladonna tropa? No fim, o que é vendido para o paciente é um glóbulo o mais comum é açúcar de leite, que é a lactose, né? Então, a questão de base é essa, né? Lenin, você põe os médicos homeopatas, né, e outros profissionais da área no mesmo terreno, claro, apresentando muitas nuances, muitas ressalvas, mas fundamentalmente no mesmo terreno dos lobistas da indústria do cigarro, né, dos negacionistas da crise climática, que são figuras mais relacionadas a essa imagem, né, de quem usa a desinformação deliberada e a mentira para lucrar, né, e que no meio do caminho acaba matando muita gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você olha para isso, né? O que aproxima os homeopatas dessas outras figuras e o que eles têm de particular, que é muito diferente deles. Eu faço essa aproximação na introdução do livro um pouco por conta do recorte do trabalho, que é em torno... Na verdade, assim, esse livro ele é resultado de uma parte da minha tese de doutorado, em que eu discuto... Ele tem um tema teórico, que é a ignorância, que são a área dos estudos da ignorância, que se indagam por que é que a gente não sabe as coisas que a gente não sabe, e a ignorância no sentido bem amplo, do não saber mesmo, né? Não no sentido pejorativo, que às vezes as pessoas usam, mas por que a gente não sabe algumas coisas que a gente não sabe. E dentro desse campo você tem uma área de estudos chamada agnotologia, que são o estudo da produção cultural da ignorância. Então, uma parte da razão pela qual a gente não sabe que não sabe é porque a gente digamos, condicionado culturalmente por isso. Dentro dessa área da agnotologia, um dos trabalhos, acho que o trabalho que mais chamou atenção, né, publicado com esse nome, Agnotology, ele é um trabalho que ele toma como principal caso de referência o caso da indústria do cigarro, porque ali você tem documentos que mostram isso muito claramente, você teve uma produção intencional de lançar dúvidas sobre a questão do efeito carcinogênico do cigarro. Quem estava à frente da indústria e contratou relações públicas para vender essa ideia e contratou cientistas para isso. Você tem algo também parecido no âmbito do negacionismo climático. Inclusive, alguns desses think tanks que foram criados para a indústria do cigarro foram aproveitados para promover a ideia de que não existe aquecimento global, esse tipo de coisa. Então, o meu trabalho começa por esse enquadramento, só que um pouco da questão que a agnotologia traz é que nem todo desconhecimento ele é provocado por uma atitude de um conjunto de pessoas que se reúne para promover deliberadamente a dúvida das pessoas. Esse é um cenário, talvez típico, um cenário que chama muito a atenção, né? O próprio trabalho no âmbito da área da agnotologia, ele também traz outros exemplos de casos em que você tem uma produção que ela é sistêmica, ela não é intencional, de ignorância intencional nesse sentido que você tem um grupo pequeno de pessoas promovendo essa ideia e fazendo valer o seu poderio econômico para promover a dúvida. O caso da homeopatia ele é diferente nesse sentido. Você não tem grandes empresas, grandes corporações que estão querendo lançar essa dúvida. Embora seja preciso dizer que a homeopatia movimenta muito dinheiro. Existem também grandes empresas, grandes laboratórios de homeopatia, principalmente na Europa, né? O mais conhecido é uma multinacional francesa de capital aberto, que tem faturamento anual da ordem de 600 milhões de euros, então todo ano, né? Então é uma indústria farmacêutica de grande porte. Mas isso não corresponde à realidade da maior parte dos homeopatas. E os homeopatas, na prática, eles estão numa posição de marginal em relação à comunidade médica como um todo, em vários países. Então, é uma situação muito diferente sob esse aspecto do caso da indústria do cigarro e do caso do negacionismo climático, né? Em ambos os casos, a gente está falando por como é que a gente chega numa situação em que um medicamento que, no fundo, é um glóbulo de açúcar de leite, pode ser vendido, digamos, no Brasil, com aí o selo do Conselho Federal de Medicina dizendo que isso é uma especialidade médica. Então, é por aí que tem a aproximação, levando em conta essas diferenças que eu tentei observar aqui. Bom, você falou numa resposta anterior, né, do Samuel Hahnemann, você faz uma história da homeopatia, primeiro na Alemanha, depois no Brasil, no livro, né? E você escreve que várias práticas que foram inventadas e testadas naquela época acabaram sendo desacreditadas e abandonadas, né? Coisas que a gente só conhece hoje pelos livros de história. A homeopatia
do outro lado, né, continua firme e forte, milhões de pacientes se consultam com médicos homeopatas todo ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso que você chama de força extraordinária, né, da doutrina homeopática, né? O que explica essa persistência secular da homeopatia? Essa é a questão talvez mais ampla de pesquisa, né? É preciso a gente ter em vista esse cenário. Quando a homeopatia surge, a medicina é quase irreconhecível. A medicina convencional era muito diferente do que é praticada hoje. Então, a gente não tinha antibiótico, a gente não tinha conhecimento do corpo humano em nível celular, não sabia o que era o sistema imunológico, não sabia o que era vírus, bactérias, todo esse conhecimento era ausente. Mas se percebia muito claramente que havia os problemas, as deficiências da medicina eram sentidos de forma muito forte pelos médicos da época, e surgiam, nesse contexto, vários sistemas médicos revolucionários. Vou mencionar só pelo nome, mas não vai dar tempo de explicar aqui, mas mesmerismo, brownismo, homeopatia, são todos sistemas médicos que queriam revolucionar a medicina daquela época. A maior parte deles foi esquecido, isso é uma constatação, digamos, e a homeopatia não foi. Então, o que explica isso? Uma das coisas que ajuda a explicar é que a maior parte dos tratamentos que eram feitos na época, por mais que fossem mais teoricamente bem embasados do que a própria homeopatia na época, ainda assim, na prática, eles faziam mais mal do que o bem ao paciente. Um exemplo muito claro é que havia um uso generalizado de sangrias para tratar vários tipos de doença, como a pneumonia, por exemplo. Isso só começou a ser questionado a partir de 1830, depois com mais força no final do século XIX. E na prática, o que a sangria faz é aumentar a chance de infecção do paciente, ela causa mais mal do que bem. E havia uma série de outros tratamentos que eram também quase horripilantes para os padrões de hoje, né? E nesse caso, você ter algo como uma homeopatia que na prática é um placebo, né? É um comprimido de açúcar, que era feito inclusive por um confeiteiro, né? É uma pequena curiosidade na época, e isso é melhor do que você ter um tratamento que ele podia até ser mais embasado, teoricamente, mas que na prática causava mais mal do que bem para o paciente. Isso deu um impulso inicial muito grande à homeopatia. E a partir desse impulso inicial, ela conseguiu se estabelecer e se reproduzir, se expandir em diversos locais, com base nas alianças que ela foi conquistando tanto no âmbito da elite médica, quanto no âmbito das camadas mais populares. Eu faço esse panorama da homeopatia no seu contexto de origem, depois eu reconstruo essa história dela no Brasil, como você comentou. E aí eu vou mostrando as várias alianças que a homeopatia foi fazendo ao longo do tempo para conseguir se promover. Então, tem esse elemento, que é o elemento de novidade que o meu trabalho traz em relação ao que estava colocado antes, que é de você ter esse conjunto de alianças que ajudaram a fortalecer a homeopatia ao longo do tempo. Além disso, você tem também circunstâncias gerais, né, como, por exemplo, o fato de que o homeopata, além de prescrever homeopatia, ele dá uma atenção especial ao paciente, ele ouve com muito cuidado. Isso é algo que aparece em diversos contextos, isso também ajuda a explicar a persistência da homeopatia, sobretudo, né, nesse contexto em que o paciente sente que não é ouvido pelo médico, que ele olha rapidamente para os exames, mal olha na cara do paciente, faz uma consulta de 5 minutos e, digamos, se livra dele. Em alguns casos, até médicos que distratam, zombam do paciente, do desconhecimento do paciente. Então, isso cria uma insatisfação completamente justificável, e o homeopata, em geral, ele é muito mais competente, muito melhor para lidar com essas demandas de atenção do paciente, que são perfeitamente legítimas, do que vários médicos convencionais. Não dá para generalizar, mas não é preciso generalizar, é preciso que alguns médicos atuem dessa maneira para que você crie um nicho de insatisfeitos que vai encontrar no atendimento homeopático muito mais atencioso, que escuta muito mais o paciente, o acolhimento de uma demanda, dessa demanda legítima. Sim, isso me fez pensar nisso que você faz referência várias vezes ao longo do livro, né? Essa ideia do algo além da homeopatia, né? Que é a escuta, a atenção, essa ideia de que o médico homeopata olha para o paciente como um todo e não para um sintoma categorizado a partir da sua especialidade, coisas nessa linha. Isso faz com que muitos, mesmo algumas pessoas céticas da homeopatia, né, que aceitam que os preparados não funcionam, dizem que essa atenção ao paciente, né, e a crença no tratamento homeopático já podem ser terapêuticos, né, e trazer bem-estar ao paciente, que, portanto, a gente não precisa se preocupar com a homeopatia, que existe um trabalho sendo feito para a melhoria da saúde das pessoas. Por que você, né, olhando
para os princípios da homeopatia, para o que acontece dentro do consultório, não acha essa ideia suficiente, né? Porque isso é problematizado por você ao longo do livro, enfim, né? Como que você olha para essa questão? De certa forma, essa escuta mais atenciosa é algo que muitos médicos convencionais teriam aprender com os homeopatas, né? Então é algo valioso em si mesmo. O problema é que o homeopata ele oferece isso associado a uma promessa de cura, que é uma promessa de cura que ela não tem condições de satisfazer a própria promessa, né? Então você tem isso é um problema ético, um problema. Em muitos casos, o paciente não tem tanta clareza do que é a homeopatia, ele vê isso como um remédio, como outro qualquer. A ideia de que ele não tem o princípio ativo, eu já conversei com muitos pacientes entendem ou sabem disso, outros ficaram sabendo pela primeira vez quando eu conversei com eles, né? Então, essa é uma prática problemática desse ponto de vista. E acho que mais importante do que isso, né, é preciso dizer que o medicamento homeopático não vai causar efeitos colaterais, a não ser numa situação em que ele seja muito mal fabricado, né, porque, de novo, a base dele, em alguns casos, são venenos, né, então ele tem que ser bem feito, né, mas tirando essas possibilidades que são, na prática, muito raras, você não vai ter um dano causado pelo tratamento, direto causado pelo tratamento homeopático. Mas você pode ter algo como um tratamento, você não iniciar um tratamento no momento adequado porque você está se tratando com homeopatia. Então as pessoas acabam parando num pronto-socorro, ou em alguns casos adotam um tratamento para câncer ou tipo de doença que não e podem sofrer com isso, morrer por conta dessa escolha, né? Então você tem um risco associado ao não tratamento com recursos convencionais e mais do que isso você tem talvez aí não um risco para o paciente, mas é uma questão mais sociológica. Em muitos casos, a gente observa que tem uma afinidade entre o movimento anti-vacinação, por exemplo, e a homeopatia. Muitos homeopatas, principalmente os médicos homeopatas, eles não são publicamente contra o calendário oficial de vacinação. Eles apoiam mesmo porque essa é quase uma contrapartida deles fazerem parte do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. Então, eles têm que apoiar esse calendário vacinal. No entanto, eles promovem para o paciente a ideia, muitas vezes, eles prescrevem a homeopatia para lidar com o que eles chamam de vacinose, os efeitos colaterais das vacinas. E isso ajuda a promover uma cultura de desconfiança, porque o que está em jogo aí é o risco iatrogênico. O iatrogênico é gerado pelo tratamento médico, né? Então, quando você faz uma cirurgia, você pode ter uma complicação, quando você toma um remédio, pode ter efeitos colaterais. E para evitar esse risco, digamos, os homeopatas muitas vezes prescrevem homeopatia. Só que ao fazer isso, eles inflacionam, eles apresentam um risco maior do que ele realmente é. Isso gera um problema de confiança mesmo, que é um problema mais amplo de ordem sociológica, que também é várias das questões do porquê a persistência da homeopatia é problemática ainda hoje, né? A gente tem aí, nos casos do Conselho Federal de Medicina, decisões recentes sobre deixar o uso da cloroquina a critério do médico, segundo com o consentimento do paciente, que é uma atitude bastante leniente do Conselho Federal de Medicina, que também aponta essa falta de diálogo mesmo, falta de levar em consideração o que a discussão científica está dizendo a respeito do tema, né? Então, isso reflete no caso da homeopatia e aparece em outros momentos, como decisões recentes também sobre a questão do aborto, né? Que aí não motivada só por questões científicas, mas também morais, mas é uma cultura mais geral que também está em jogo. Certo. Bom, você falou aqui de um conjunto de alianças, né, na história da homeopatia no Brasil. Eu queria voltar a esse ponto para a gente falar de algumas passagens que chamaram minha atenção no seu livro, né? Uma delas é a proximidade da homeopatia com o espiritismo kardecista, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, talvez seja um gancho, né, para você falar um pouco mais da afinidade da homeopatia com o universo do misticismo, né, algo que você já mencionou antes. A aliança da homeopatia com o espiritismo começa já com Allan Kardec, que ele cita o Hahnemann no Livro dos Espíritos, né? Então ele dá uma espécie de chancela para o autor. Isso faz com que em vários contextos, né, eu discuto mais o brasileiro, eu escuto só o brasileiro, né, mas isso aparece em mais de um contexto. Mas no Brasil ele aparece num momento em que o espiritismo ele se torna bastante popular, então na virada do século XIX para o século XX. Você tem algumas características do espiritismo que ajudam a entender um pouco essa aliança, para além da chancela do Allan Kardec. Você tem o fato de que, se a gente vai no Centro Espírita Kardecista, tem sempre uma banquinha de livros, né? Então uma religião que é a parte
literária é muito forte, muito presente. Então, muitas editoras que também publicam livros espíritas também publicam livros de homeopatia, então uma aliança que também se dá sobre esse aspecto material. Você tem o fato de as pessoas precisam de cuidado médico. E para quem você procura dentro das suas redes. Então, elas fornecem redes de indicação de médico, e em muitos casos, aí no começo do século XIX, foram criadas farmácias para atender as prescrições criadas por médicos e médiums homeopatas, porque isso existiu durante um tempo, que realmente eram médiums, que eles prescreviam homeopatia. O primeiro deles era até um médico com formação mesmo em medicina, um médico do exército, chamado Bezerra de Menezes, que ele teve um papel muito importante na homeopatia ali na virada do século XIX para o século XX, para tentar, no espiritismo, né, para ajudar a popularizá-lo. E ele formou muitos leigos que não tinham formação em medicina, mas que eles recebiam os espíritos dos homeopatas do passado e prescreviam, faziam prescrições com base nisso, né? Para atender essa demanda foram criadas várias farmácias que geraram, era um negócio ao mesmo tempo, é um recurso que as pessoas tinham para tratar dos seus males numa época em que você não tinha nada remotamente parecido com o atendimento universal à saúde, né? Isso seria muito posterior, né? Então você teve vários fatores que foram ajudaram a explicar porque essa aliança se constituiu. E até hoje ainda, quem frequenta o centro espírita, é comum você receber indicação de um médico homeopata, né? É comum você ter médicos que são homeopatas e também são espíritas, que conheceram a homeopatia por conta do espiritismo e assim por diante, né? É algo que reside nesse nicho cultural, encontrou acolhida ali. Outra passagem fundamental dessa história, né, a ação dos generais da homeopatia, né, essa é uma expressão muito boa que você empresta de outro autor. Que papel os militares, né, essa é uma coisa bem peculiar, tiveram no fortalecimento, na legitimação institucional da homeopatia no Brasil? Como você disse, Eduardo, é um trabalho também da professora Amadeu Luz, do Rio de Janeiro, que ela é mais simpática com a homeopatia, mas ela faz uma história social da homeopatia muito detalhada, muito competente em vários aspectos, e ela cunhou essa expressão, inclusive, né, dos generais da homeopatia, que no caso, eram médicos do Exército com patente de general, que desempenharam um papel-chave no contexto ainda da ditadura militar para o reconhecimento da homeopatia nessa categoria de especialidade médica por parte do Conselho Federal de Medicina. Como contextualizar isso, né? A homeopatia ela começa a ser acolhida entre os militares brasileiros ali já na época do Império. Você teve o imperador de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que ele era um médico, teve uma família muito importante, e um dos filhos dele, ele era contrário à homeopatia, mas um dos filhos dele virou homeopata, foi presidente de uma associação importante de homeopatia, e a família dele virou uma família de homeopatas muito influentes, tanto que esse general da homeopatia que desempenhou um papel-chave para a aprovação da Resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina, que reconhece a homeopatia como especialidade médica, esse era bisneto desse homeopata original, né? Foi realmente uma família de homeopatas que tinha um grande prestígio e que conseguiu articular as forças que estavam à disposição dele para obter isso, que é uma conquista para a homeopatia, que foi buscada desde o Império e que se consolidou aí nessa resolução publicada em 1980 e que no fundo, equipara a homeopatia com as outras especialidades médicas, como pediatria, desde as mais conhecidas até as mais especializadas, como medicina do trabalho, né? Muitos deles eles eram, aí na virada do século XIX para o século XX, influenciados pela doutrina positivista, e você teve esse histórico dos homeopatas que tentaram fundamentar a homeopatia na doutrina positivista, aquela positivista do Augusto Comte mesmo. Foi estabelecida uma tradição também que se manteve ao longo do tempo e que deu esses frutos mais recentes aí na época da ditadura, e que são um dos elementos, um dos componentes que ajuda a explicar como a homeopatia se manteve até hoje, né? Junto com outros movimentos que são até contrários do ponto de vista ideológico, né? Como a aproximação da homeopatia com o movimento contracultural, também da mesma época, né? E que justamente vem nessa ideia da crítica a uma medicina muito especializada e muito, como posso dizer, muito padronizada e quase desumana, né? Então, os homeopatas, como eles tinham essa cultura do atendimento mais
demorado, eles conseguiram oferecer uma alternativa para essa ideia que mais tarde assumiria a forma da humanização, do atendimento mais humanizado, né, que é uma linguagem que não tinha antes, mas que ganhou força também aí, que atraiu muitos médicos jovens na década de 70 e 80, né, que até hoje formam uma boa parte dos médicos, que são médicos especialistas em homeopatia hoje. Nessa história que você apresenta, né, os anos 70 e 80 são de crescimento, de maior interesse dos médicos, né, maior interesse do público, e a partir dos anos 90 e anos 2000, um cenário de declínio, né, se reúne vários dados para compor um retrato, né, do que é o campo da homeopatia no Brasil hoje, né. Queria que você sintetizasse um pouco esses achados, né? Essa retração do número de médicos, a idade média entre eles ser bastante elevada, né? A baixa procura por jovens profissionais no título de especialista, né? Enfim, o que você viu fazendo esse diagnóstico da homeopatia no Brasil, né? Dos médicos homeopatas no Brasil? Então, é importante também fazer esse recorte, né? Esse declínio, ele é muito evidente entre a categoria médica. Então, ela diz respeito à aceitação da homeopatia pela elite médica brasileira. Então, o que a gente vê, olhando para os dados da pesquisa do professor Mário Schaeffer, que é a Demografia Médica Brasileira, publicada a cada 2 anos, quando eu comecei a fazer pesquisa, a homeopatia era a segunda com a idade média mais elevada. Logo depois, ela virou a idade média mais elevada. Quer dizer que os médicos homeopatas são os mais velhos de todas as especialidades. Se formaram também nesse período dos anos 80 e 90. O que ajuda a entender um pouco isso é essa ideia. Você teve esse boom da homeopatia naquela época que atraiu muitos médicos jovens. E isso, em boa medida, porque a homeopatia apareceu como solução para um tratamento mais humano, mais atento às condições do paciente. Mas esse discurso ele também ganhou terreno na medicina convencional. A ideia da humanização da medicina, que vem também depois, ela também é uma resposta ao movimento contracultural. Então você teve, no seio da elite médica, outras formas de promover um atendimento humanizado. O médico jovem que tem esse olhar, ele também não tem, a homeopatia não é, como era nos anos 70 e 80, o grande caminho para uma humanização da medicina. Hoje existem outras opções. Então isso ajuda a explicar um pouco esse cenário, né? E você vê isso olhando para a idade dos médicos, mas isso não significa necessariamente que a homeopatia vai desaparecer, né? Como uma das pessoas que eu entrevistei da Associação Farmacêutica Brasileira disse, de tempos em tempos a homeopatia ela tem essa coisa cíclica, ela fica em evidência e depois ela cai. E é possível que ela seja assumida pelos leigos em homeopatia, que hoje em dia você precisa ser um prescritor para poder atuar como homeopata, um médico, ou se não um dentista, ou um médico veterinário para prescrever homeopatia para um animal. Se você não for um prescritor, você não pode exercer a homeopatia. Mas existem pessoas que mesmo assim fazem a prescrição, e essas pessoas podem ganhar terreno, digamos, com essa tendência de envelhecimento, que é uma tendência que é o contrário da tendência dos médicos. A população médica está ficando cada vez mais jovem, né? E justamente os homeopatas estão ficando cada vez mais velhos. Então, eles estão indo justamente na contramão dessa tendência. Lendo o seu livro, né, fiquei lembrando de vários outros episódios do Ilustríssima Conversa, de outros trabalhos, né? A gente já falou aqui sobre tanto as teorias da conspiração, quanto o negacionismo, né, quanto a crença em tratamentos não comprovados, de alguma maneira oferece algo muito concreto a quem acredita nelas, né? Essa ideia de que o sucesso de coisas mais ou menos fantasiosas, né, vem da solução que eles criam, né? É uma solução muito ilusória, claro, mas que acaba resolvendo um problema muito imediato. Uma angústia, por exemplo, durante a pandemia de quem estava exposto ao vírus, né? É muito melhor você acreditar que se você for contaminado, você pode tomar cloroquina e você vai sarar sem nenhum problema, do que você viver com aquele pânico de poder morrer a qualquer momento, né? O seu trabalho também trata desse aspecto, você já falou um pouco, né, sobre isso aqui, mas eu queria insistir um pouco nesse ponto, né? O que a homeopatia oferece de tão potente, né, aos seus praticantes, que parece fazer com que a crença se reproduza e sempre se atualize de alguma maneira, né? Um dos elementos que eu acho que posso detalhar um pouco mais é a questão de oferecer a questão do risco iatrogênico, porque quando a homeopatia ela é criada, ela é criada num contexto em que uma doença como a escarlatina, que hoje a gente pode tratar com alguma facilidade, ela era uma doença fatal para muitas crianças.
Então, foi muito usada naquele contexto para lidar com pessoas em situação aguda, durante epidemias, por exemplo. Com o desenvolvimento da vacinação, que também estava engatinhando ali naquela época, você teve a primeira vacina também é da mesma época que surgiu a homeopatia, a primeira vacina moderna, na verdade, né, um pouco mais complicada a história, mas a vacina do gênero, da varíola, ela surge ali também na mesma época. Então você está começando a engatear nesse sentido. E com isso você vai ver que a homeopatia, ao passar do tempo, ela quase deixa de ser aplicada para lidar com casos agudos. Até hoje os homeopatas, se você pergunta para os homeopatas, eles dizem não, ela também funciona para casos agudos. Mas na prática é muito raro você encontrar um homeopata que vai encontrar uma prescrição para isso. Tem homeopata que prescreveu o Coroninum, que era um homeopático contra o coronavírus, que até não é nem exatamente homeopatia, mas eu não vou entrar em detalhes para não complicar muito a discussão. Mas era também algo proposto por homeopatas, dentro da lógica da homeopatia. Mas são casos raros e com pouco apoio. O que a homeopatia, você vê que claramente ela é usada de modo muito mais aceita pelos pacientes para o tratamento de doenças crônicas. Uma asma, você vai ter uma crise daqui a algum tempo, vai passar, vai ter uma crise e o paciente vai procurar por alguma... ela está cansada de usar a bombinha, está querendo um medicamento menos agressivo. Então é aí que entra a questão do risco iatrogênico. Isso é muito comum também ouvir, porque um médico se torna homeopata, ele fala, olha, sou pediatra, eu não aguentava mais encher uma criança de remédio, eu quero fazer uma coisa que eu quero parar com isso. E é uma preocupação que ele, de certa forma, é legítima, porque tem efeitos colaterais, tem risco. Não é mais como era no século XIX, mas o risco existe e existem situações em que a gente tem que lidar com essas inseguranças. Então, você tem uma cirurgia, você quer se recuperar da cirurgia e ter a confiança de que você vai se recuperar mais rapidamente. Então, se você acredita em homeopatia, você vai fazer a cirurgia, tudo bem, mas você vai tomar o seu medicamento homeopático para ajudar a se recuperar mais rápido. Aquilo não vai fazer diferença no curso do tratamento, mas é algo que vai te dar uma segurança maior. Então, ou a questão das vacinas, que até hoje mobilizam muito a ideia do medo, a gente continua vendo isso, né? O medo que as pessoas têm de ter efeitos colaterais. Então, você tem um medicamento homeopático para você eliminar esse risco. No fundo, o risco ele é muito pequeno, então a ideia é essa, mas você está oferecendo algo nesse sentido. E você está oferecendo, mais uma vez, o ponto que é crucial para entender a homeopatia, você está simplesmente ouvindo o que o paciente tem a dizer, com uma postura que é uma postura de compaixão, uma postura que é atenciosa, uma postura que você não está zombando, você está realmente entendendo as questões do paciente, tentando ver quais são os problemas do paciente para o consultório e fazer ele se sentir ouvido, né? Então, se você pega, por exemplo, os gestores públicos onde tem homeopatia no SUS, muitos deles que trabalham com homeopatia falam, olha, os pacientes raramente reclamam do atendimento do médico homeopata. Então, no fundo, eles dizem isso claramente. A questão da eficácia, o Conselho Federal de Medicina diz que é especialidade médica, então quem sou eu para fazer isso? Está resolvido para mim. Agora, ninguém reclama do homeopata, os outros médicos o pessoal reclama. Então, para mim, está ótimo para o gestor público. Bom, o Brasil é um caso particular no mundo, né, em relação a isso, porque a homeopatia é reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina, como você já disse, né, existe oferta no SUS. Como que você se posiciona em relação a isso, né? Você defende, por exemplo, que o reconhecimento deveria ser cancelado, atendimento pelo SUS suspenso, né? Como que você enxerga esse contexto? É uma questão na qual eu não entro tão explicitamente no livro, né, porque ele é mais uma discussão menos do debate público e mais uma perspectiva compreensiva, mas é claro que eu tenho um posicionamento em relação a isso, né? Eu acredito que já é hora, digamos assim, da resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina ser revista. Eu vejo que de uma maneira sóbria, é difícil ver se isso vai acontecer. A tendência é que isso não aconteça recentemente, mas eu entendo que não existe condições. A gente tem que ter são discussões políticas, porque elas envolvem o Conselho, ele está criando normas, ele está regulando a profissão, que é uma questão que vai ter, seja de natureza, uma discussão que vai ter um elemento político, mas esse elemento político ele não pode desprezar o conhecimento produzido no âmbito científico, e na prática isso está acontecendo. A gente tem, quando isso
acontece, a gente tem consequências, né? Então, da minha perspectiva, seria muito importante uma revisão dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, que está aí válida há mais, que é muito complicado do ponto de vista político, porque você, com base nela, você tem hoje mais de 2.700 médicos com registro ativo no Conselho Federal de Medicina, de indivíduos que atuam como especialistas em homeopatia. Então, você vai estar indo contra o interesse de 2.700 pessoas da sua classe. Então, é algo que é muito difícil de ser revisto por conta disso. Mas é algo que, do ponto de vista da saúde pública, eu entendo que é uma questão que, por mais difícil que seja, que deveria ser tomada, né? E sobre o SUS é um pouco essa questão. Os recursos do SUS não são infinitos, a gente tem que priorizar onde a gente vai investir. Eu acho muito importante aproveitar esse conhecimento que o homeopata tem do trato com o paciente, incentivar pelo menos algum profissional, um médico da família, que tenha essa perspectiva mais global do paciente como um todo, mas que não, no final não prescreva um medicamento homeopático, né? Mantendo esses elementos, eu também acho que para espaço para os medicamentos homeopáticos no SUS, acho algo bastante questionável. Perfeito. Então, para recapitular, o Lenin Bicudo Bárbara é autor de Cultura Homeopática, uma investigação sobre a comunicação do desconhecimento, que acabou de sair pela editora Unesp. Lenin, obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Eduardo. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Somini e a edição de som foi feita pelo Lucas Monteiro. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!